I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E, no final da semana, mantendo ainda o podcast um pouquinho lá no Extremo Oriente, lá na Ásia, vou falar com vocês sobre a Primeira Guerra do Ópio. O primeiro momento em que Reino Unido e China entraram em conflito não apenas pelo ópio, mas também por toda a questão do imperialismo durante o século XIX. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse tema que é muito interessante e muito importante para a história chinesa. O primeiro ponto que tem que falar não é da história em si, é de biologia e química. É falar o que é o ópio. Ópio é uma droga obtida a partir da semente da papoula, muito comum lá no Afeganistão, na atual Índia, na época, o Raj britânico, e é uma substância, entre aspas, parente da morfina, da codeína e da heroína, tanto que são substâncias chamadas de opioides. Dá pra perceber, quando eu falo morfina, codeína e heroína, que são drogas extremamente potentes, perigosas, depressivas e extremamente viciantes. Tanto que o caso de morfina morfina e codeína são de uso, no caso de morfina é uso hospitalar, codeína é uso controlado. Tanto que os Estados Unidos está passando nos dias de hoje uma crise de opioides no país. Inclusive recomendo a série Império da Dor na Netflix, uma série muito boa que fala sobre isso. Por quê? Porque a codeína, os opioides geram prazer no usuário que usa de forma recreativa, mas isso é extremamente perigoso. E no século XVIII e XIX, comerciantes britânicos transportavam o ópio do Raj britânico para vender ilegalmente aos chineses, que então fumavam esse ópio para ter todos os efeitos relaxantes, todos os efeitos da droga. Com décadas de vendas, décadas de uso, o comércio aumentou e, consequentemente, o vício do país aumentou, em especial na região de Cantão. O governo chinês chegou a pensar em legalizar o ópio no país. Porém, ao se deparar com argumentos que acusavam uma degradação moral da sociedade e um enfraquecimento do exército, já que muitos militares estavam usando o ópio, estavam viciados no ópio, o governo decidiu não legalizar e ainda iniciar uma campanha contra a droga. Campanha essa que ficou marcada pela tentativa de retirar navios traficantes dos rios chineses. O que aconteceu? Os britânicos responsáveis pelos navios, passaram a os escoltar com os armamentos britânicos muito superiores aos chineses. Qualquer navio britânico seria muito superior a qualquer navio chinês da época. Então, na prática, não mudou muita coisa. Porém, tem a figura de Lin Zexu, militar de carreira, extremamente graduado, extremamente respeitado. Ele comandava o combate ao ópio da região de Hunan e obteve um moderado sucesso. Eu digo moderado porque o consumo, o tráfico caíram, mas isso ocorreu por meio de prisões, pena capital para os traficantes, apoio médico para os dependentes, mas esse apoio médico era que o dependente tinha tantos meses, acho que 18 meses, para se livrar do vício ou ele seria executado. Eu não achei evidência de execução, mas é uma forma de terror, é uma forma de aterrorizar a população. Na primavera de 1879, para ser mais preciso, em 3 de junho desse ano, 1,4 tonelada de ópio foi confiscada pelo governo e destruída publicamente. Ela foi queimada publicamente e as cinzas que sobraram jogadas no mar.
O mais interessante é que isso ocorreu após semanas de cerco, liderado pelo Zécio, ao armazém onde estavam as drogas. Alessandro, obviamente, a rainha Vitória e o seu governo ficariam sabendo disso. Quando essa notícia chegou no Reino Unido, a opinião pública se voltou contra a China por ter feito britânicos de reféns. E esqueceram o fato de que estava fazendo isso para impedir que uma droga perigosa e extremamente viciante continuasse a circular no país. O governo britânico então tomou a decisão de ir à guerra contra a China. Teria início então a Primeira Guerra do Ópio. Sendo que o interesse britânico não era de garantir a venda do ópio. Afinal de contas, se o Reino Unido conseguisse tomar uma ilha e conseguiria fazer isso facilmente, teria ali uma base para vender ilegalmente aos comerciantes, que então traficariam para dentro da China. A ideia era recuperar o dinheiro investido na produção e na venda do ópio, no tráfico do ópio, e demonstrar o poder britânico, a supremacia britânica como uma potência mundial. Um dos primeiros ataques do Reino Unido foi ao porto de Jingai, que foi cercado, mas assim, recusou a se render, dando início a uma batalha que foi facilmente vencida pelo poderoso exército britânico e, obviamente, a Marinha Britânica. Rapidamente a cidade caiu e foi capturada pelo exército da Rainha Vitória. Esse porto passou, então, a ser, a ser usado como o centro para que outras operações, outros ataques fossem planejados. Porém, assim como eu falei no último episódio, constantemente doenças eram um problema para os exércitos que estavam em luta. Para você ter uma noção, no começo de 1841, ou seja, alguns meses depois, quase metade dos soldados que estavam em Jingai não tinham mais condições de lutar por conta da doença. E estima-se que 500 soldados morreram por conta de doenças. Como sempre, eu não vou focar muito na batalha como um todo. Eu falei do começo da guerra, porque o fato é que, apesar de algumas pequenas vitórias chinesas, os britânicos detinham a vantagem tecnológica, vantagem estratégica, tinham toda a vantagem militar. Capturando diversas cidades, incluindo a cidade de Xangai, uma cidade extremamente importante para o Império Chinês, o Reino Unido cada vez mais tinha guerra em suas mãos. Após cerca de 2 anos de guerra, foi assinado o chamado Tratado de Nanquim. Esse tratado determinou que 5 cidades chinesas seriam abertas para que os britânicos comercializassem livremente e, se quisessem, comprassem casas, terras e morassem lá. Hong Kong, uma ilha da China, passaria a ser posse por tempo indeterminado do Império Britânico, que inclusive essa ilha só foi devolvida à China em 1997, mais de 100 anos depois do início da ocupação. A China ainda foi obrigada a pagar 21 milhões de dólares da época para os britânicos, sendo que 6 milhões como indenização pelas centenas de mortes britânicas na guerra e 3 milhões para pagar a dívida dos comerciantes que foram adquiridas por conta de toda a crise do ópio. Posteriormente, mais um acordo seria feito entre as duas nações, um acordo suplementar, que determinaria que qualquer britânico na China seria julgado pelas leis britânicas e que qualquer direito político, comercial, tarifário que a China concedesse a uma potência europeia seria automaticamente concedido ao Reino Unido. Na prática, o tratado humilhou a China, que já tinha perdido dezenas de milhares de soldados entre feridos e mortos. Ajudou a quebrar a China. Ajudou a China a ser cada vez mais vista como alvo fácil, tanto que posteriormente outros tratados foram feitos com outras nações,
porque outros países interviram na China, nas outras guerras do ópio, a monarquia chinesa se enfraqueceria a um ponto de que, no início do século XX, ela chegaria ao fim. A Guerra do Ópio serviu para fortalecer a imagem do Reino Unido, para fortalecer o imperialismo europeu e também dos Estados Unidos, e fortalecer a ideia de que a Europa comandava o mundo e que poderia realizar qualquer ação que achasse necessária, qualquer ação que fosse de seu interesse. É considerado por muitos que nesse momento a China se abre para o mundo. Olha só que interessante. China, atual Tailândia e Japão são 3 exemplos de países que eu já falei aqui no podcast sobre os 3, que foram abertos ao exterior, abertos ao Ocidente, à Europa, aos Estados Unidos, por meio da força, por meio da guerra ou da pressão militar. Mais um exemplo da política, da diplomacia, da canhoneira. Eu tenho um canhão maior que o seu, eu tenho um canhão mais potente que o seu, ou você segue as minhas regras, as minhas exigências, ou nós teremos um problema. E assim foi por todo o século XIX e por muito tempo no século XX. Afinal de contas, o imperialismo não acaba no século XX, ele apenas se transforma e passa a utilizar diferentes estratégias, diferentes formas de submeter países menos desenvolvidos, países menos ricos, menos fortes às atuais potências, atuais nações poderosas. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Agradeço em especial ao Matheus Landau, lá no grupo de asiáticos, que mandou algumas fontes para eu conseguir pensar nesse episódio. Convido você que está nos escutando a nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook nas páginas Mundo de História. Por lá você sempre vai saber quando um novo episódio for publicado ou quando um novo episódio, qualquer problema, qualquer questão. E também a forma de você mandar críticas, sugestões, dicas e o que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Nosso Instagram, você consegue ainda acessar o link do Catarse e do Pix para que você, caso tenha interesse e condições, financie o nosso episódio, nos ajude a manter o programa no ar. Mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, companheiros, qualquer um que você acha que possa gostar de entender sobre esse ou outros temas aqui tratados. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que estou para estar aqui. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.